pessoal, como vão vocês? Aqui é Draconiano BR falando e vamos para a videoaula de hoje. Bem, vieram me perguntar o porquê de Draconiano. Um dia eu explico a vocês, certo? Vamos lá. O nosso código de hoje. O que nós temos de fazer hoje é escrever um programa para exibir os múltiplos comuns. Beleza? Múltiplos comuns. Múltiplos comuns, para quem não sabe, são aqueles números que são apenas divisíveis por ele e pelo seu número comum. Por exemplo, o 2 e o 4 são divisíveis por 2 e por 4, certo? Eles não podem ser divididos por 3. Então, se nós formos dividir os dois por seus múltiplos, daria o número 0 ou uma divisão exata. Aí, esses números comuns têm que ser menores que 100. E são dois números que nós vamos comparar, certo? Nós só encontramos múltiplos comuns quando temos de usar dois números. É meio que óbvio, né? Ok. Inicializamos aqui com a nosso método scan, certo? Desculpe eu falar variável. Mas também demos um nome aqui, que seria scan. Abreviação, né? Um novo scan. Puxando lá o nosso import do scanner, certo? Agora nós vamos inicializar o nosso contador aqui, ó. Inicializamos o contador com 100. Bem, existem duas formas de fazer isso aqui. Eu vou mostrar uma das formas e a outra também, o que não é uma coisa tão complicada. Aqui ele pede para exibir os múltiplos comuns menores que 100. No caso aqui eu inicializei meu contador com 100. Por quê? Porque eu quero que ele seja o primeiro número a ser comparado, ok? Então o primeiro número a ser comparado seria 100. É meio óbvio que são menores que 100, então vou decrescer isso aí, mas a gente vai ver mais à frente. Pegamos aqui nosso sysout.println, digite o primeiro número e armazenamos na variável multi1 o nosso valor digitado pelo usuário. Aí temos aqui um segundo sysout.println, que seria digitar o segundo número, e armazenamos esse valor na variável multi2, ok? Agora aqui vamos para a nossa condição. Bem, nossa condição é bem simples. Enquanto o nosso contador, que aqui no caso é 100, for menor ou igual a 100 e o nosso contador maior que 0, que no caso, galera, não está pedindo lá, mas eu estou colocando maior que 0 só para não dar nenhum tipo de erro indesejável, já que eu estou decrescendo, certo? Tirando de 100 o valor que eu quero. Aí dentro do nosso enquanto, nós vamos colocar um if. Para que vai servir esse if? Bem, para comparar os dois valores digitados pelo usuário. Então vamos assim. Se o contador, que nesse primeiro caso aqui é 100, se o resto da divisão deste contador pelo primeiro número digitado for igual a 0 e o resto da divisão do segundo número também for igual a 0, ele vai simplesmente imprimir o número tal, que seria o meu contador, é múltiplo de multi1, o primeiro valor digitado, e multi2, o segundo valor digitado. Lembrando, ó, aqui é a nossa condição if. Mas nós temos aqui o nosso enquanto ainda. Bem, daria um erro se eu colocasse o meu contador aqui, ó, a nossa continha, dentro do if. Por quê? Porque ele também trataria como um se, ok? Já que está dentro do enquanto, então após conferir se esse valor aqui do meu contador é verdadeiro, ele vai tirar do meu contador um número, no caso, conte menos menos. Vamos ver aqui se está certo, né? Vamos lá, aparecer aqui embaixo.
Vamos selecionar aqui. Aqui, ó. Digite o primeiro número. Bem, vou dar aquele valor lá, né? 2. E o segundo número, 4. Olha aqui. Os múltiplos de 2 e 4, aqui no caso, ó, em ordem decrescente, são o quê? 100, 92, 96, 92, 88, 84, enfim. Ó, todos os múltiplos de 2 e 4, certo? Vamos tentar aqui com outro valor. Por exemplo, 12 e 34. Vejamos se existe algum. Ó, não me apareceu o resultado. Por quê? Porque não existe um múltiplo comum entre esses dois números, certo? Vamos agora para o próximo exemplo. Vejamos 10 e 5. Olha aqui. Os múltiplos de 10 e 5 são exatamente esses daqui. Ah, pessoal, uma coisa, certo? No exemplo lá do 12 e do 34, deixa eu mostrar aqui. Olha aqui, do 12 e do 34. Não é que não, deu Enter aqui, viu, pessoal? Eu não coloquei o mouse aqui, simplesmente deu Enter para executar. Ele não mostrou nada por quê. 12 e 34 tem múltiplo, certo? Eles têm múltiplos comuns. Porém, os múltiplos comuns deles são acima de 100. E como eu quero os múltiplos comuns que são abaixo de 100, então ele não apareceria aqui nesta conta, certo? Bom, pessoal, a outra questãozinha lá que eu ia mostrar, né? Se eu inicializasse aqui com 1, aí aqui eu daria um conte mais, tá ok? Aí aqui ficaria a mesma condição, se conte é menor ou igual que 100 e o conte maior que 0, certo? Aqui eu colocaria a mesma coisa, 2 e 4, e apareceria os mesmos resultados, só que nesse caso em ordem crescente. Pessoal, um abraço e até a próxima.